Boa tarde. Mais uma entrevista, não entrevista não, né? Mais uma conversa com a minha amiga Edenise. Porque ela também é viúva de um narcisista. Eu sou viúva de um narcisista e ela também. Ela também é escritora e ela também é palestrante. Então nós temos muito em comum. Temos muita história para contar. Muita coisa para dividir com vocês. Então eu vou aguardar que ela peça para entrar para a gente começar, né? Por que nós fazemos essas lives? Porque a gente está a serviço de outras mulheres, ajudando outras mulheres a perceberem que existe vida depois de nos livrarmos, depois da gente romper com o narcisista. E a nossa vida fica muito melhor, porque nós resgatamos a nossa autoestima, nós resgatamos a nossa identidade e aprendemos a gostar de nós, a gostar das coisas que nós gostávamos antes e nem sabíamos. Então eu vou agora aceitar a Edenise que vai entrar, tá bom? Dá um pouquinho. Então, a live nós sempre fazemos a quarta-feira, né? Seria ontem. Porém, eu tive um seminário que eu... Edenise, você está ao vivo, Edenise? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estava falando para os nossos seguidores que a nossa live normalmente nós combinamos para quarta-feira, né? Mas ontem eu tive um seminário de mulheres no poder lá na Câmara Legislativa. Você não tem ideia de ver aquelas mulheres maravilhosas no poder, poder mesmo. Supremo Tribunal Militar, diretora-geral do Senado, enfim, né? As mulheres no Legislativo, no Judiciário e Executivo. Olha. Secretária da Secretaria da Mulher, deputada distrital, todas com programas e projetos na defesa e direitos da mulher. Pense. É muito importante, muito importante. Eu me senti em casa. Então, eu fiz uma vida inteira, né? Eu tenho 30 anos de formação em violência doméstica e defesa dos direitos da mulher. O meu livro é sobre isso, porque eu falo sobre narcisista e todo o mal, né, que causa a mulher convivendo com um homem violento. E também as minhas palestras é sobre isso, né? O quanto nós ficamos mal, vivemos e prejuízo na nossa saúde mental, psicológica, emocional, física, espiritual, convivendo com a violência. E ontem eu vi mulheres espetaculares, maravilhosas, fazendo de tudo, fazendo por tudo, por todas as mulheres. Então eu fiquei encantada. Foi das 9 da manhã às 7 da noite e eu não cansei. Inclusive, meu livro foi divulgado durante o seminário. Parabéns, Obrigada. Parabéns, o seu livro é maravilhoso. Eu super indico aqui na igreja para minhas amigas, eu já estou fazendo o marketing. Olha, leia, você vai tirar muitas lições, você vai aprender muito, vai aprender muito a lidar com muitas questões que às vezes nós não conseguimos lidar. E quando você ouve uma história, quando você ouve a história de uma superação, eu acredito que a mulher ela reacende uma esperança novamente. Eu tenho certeza. Eu fico assim maravilhada. O conhecimento salva vidas. E esse conhecimento nós não podemos guardar só para nós, né? Não podemos. Nós precisamos ajudar mulheres. Nós estamos estendendo a mão para mulheres que queiram sair deste lugar de abuso, este lugar violento, esse lugar que desqualifica a mulher, né? Então, assim, eu me chamo Edenise Bernardes, né, como já foi apresentado, e eu também escrevi um livro, né, denunciando também sobre narcisismo, mas não é só isso, o meu é mais o lado de superação, né, de quantas superações. Então, assim, eu vejo o trabalho ser um trabalho, assim, muito honroso. De muito, nosso, né, Denise? Sabe, assim, eu me sinto realizada através de você, de ver você em lugares, viu, Vera? Eu queria deixar isso, e ver você em lugares
aonde a tua voz está sendo ouvida, aonde você consegue acessar lugares, né? Que para muitas mulheres ainda é um lugar assim inimagináveis, né? Porque a gente se fecha no mundo. Eu, pelo menos, eu passei muitos anos fechada dentro de um mundo, com medo, né? O que prevalecia na minha vida era o medo, achando que nós, mulheres, realmente não tínhamos como sair daquela situação. Então, assim, essa live está sendo muito importante porque nós estamos mostrando para elas que você pode sim ter uma vida saudável, você pode sim recomeçar novamente, ser resiliente, né? Então, assim, é muito importante. Eu fiquei muito feliz por ver você estar naquele lugar, rodeada de mulheres que estão dispostas também a ajudar outras vidas, que estão numa linha de risco, né? Estão em áreas de risco, né? Eu trabalho muito com mulheres aqui na igreja. Eu tenho estudos, eu tenho cursos, né, que eu dou para mulheres. Então a gente vê muitas mulheres que são produtivas, muitas mulheres que são empreendedoras, mas que elas estão, como que eu posso dizer, impedidas. Elas estão com medo, não conseguem avançar, não acreditam mais nelas, não Na acreditam mais. verdade, a violência doméstica, ela é democrática. Não importa a escolaridade, não Bem, importa não, a posição social, acontece na favela, acontece nos condomínios de luxo, nas mansões, acontece juízes, delegados, advogados, pedreiros, construtores, não tem engenheiros, classe social, não garis. tem. Não, O homem pode estar em qualquer lugar, em qualquer posição social, em qualquer profissão. Ele pode ser violento, ele pode ser um narcisista. A mulher pode ganhar mais do que o homem. Ela pode estar muito bem posicionada profissionalmente, uma empresária, uma executiva, uma advogada. Nada impede que ela passe pela violência doméstica, porque existe uma carência afetiva. Nem toda mulher que está lá com uma roupa bem vestida, com uma bolsa de marca, com joias, ocupando uma cadeira de poder, ela está resolvida emocionalmente. Ela pode ter uma carência afetiva que ela não foi atendida lá na infância. Né? Tem uma consciência infantil que faltou. Faltou porque a mãe não pôde, porque a mãe trabalhava, isso dentro da constelação chama amor interrompido, quer dizer, no momento que ela precisava da mãe, ela tinha que ficar com a babá, ou uma mulher que hoje é uma funcionária doméstica, é uma cozinheira num restaurante, também passou por isso, teve que cuidar dos irmãos menores, né? Mas hoje também uma executiva pode ter passado por essa situação de não ter uma mãe que cuidou, que deu afeto, ou que negligenciou. Não necessariamente um abandono físico, mas um abandono por negligência, por não ter nada também para oferecer. Né? Eu não posso oferecer o que eu não tenho. Se eu não não posso recebi dos dar. meus pais, eu não tenho para oferecer. Não Então, tem como. o que Não faz posso nós... dar aquilo que eu não tenho. Lógico. É verdade, eu sempre falo isso. E isso daí é tão real, Vera, que eu já cuidei de mulheres, né, que a casa, a vida, né, a vida profissional dela, mas dentro de casa ela vivia um abuso emocional que adoeceu ela mentalmente, fisicamente. As sequelas ficaram por muitos anos, né, para poder escapar daquela situação. Então, hoje, muitas mulheres estão, sim, é o que você disse, não existe classe social. Existem muitas mulheres hoje que elas estão até profissionalmente realizada, mas tem um lar completamente destruído, né? Vive numa opressão, vive oprimida, vive constante agressão verbais, né? Que é muito difícil. Palavras destrutivas que ferem a singularidade dela, a identidade dela, né? Com Muitas vezes. certeza, com certeza. E tudo tem a ver por que uma mulher bem-sucedida ou uma mulher que trabalha, mesmo que seja uma babá, que ganha seu salário, que sustenta a sua casa, que muitas vezes o marido está desempregado, ou bebe, né? Bebe todo o dinheiro que ganha. Por que essa mulher está refém?
Não é assim, ela gosta desse homem. Não, Não, a gente não gosta não, de quem nos maltrata. não. Porque ela gosta de estar... Eu tenho uma ojeriza por quem diz assim, a mulher sofre porque gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer, gente? Ninguém. Ela tá ali porque ela, na infância, ela aprendeu que ela não tem valor nenhum, que ela não tem, que ela não sabe se valorizar. Porque uma criança que ouve dos pais que não ouve, nunca é elogiada, nunca é valorizada, nunca é confirmada, nunca é vista, ela vai crescer dessa forma, em todas as versões, como adolescente, como jovem, como adulta. Ela vai crescer em todas as suas versões com essa carência, com essa necessidade. Eu não sou ninguém, eu não tenho valor nenhum, eu não tenho talento, eu não tenho qualidade nenhuma. Aí o homem chega dizendo que ama, que ela é maravilhosa, porque eles chegam dessa forma, né? Eu sempre reforço, eles não chegam maltratando. Se fosse assim, a mulher caía fora. Eles chegam amando, desejando, tratando bem, você é maravilhosa, você é isso, como você disse da outra vez, eu chegava a agradecer, e eu também, né, falei, eu chegava a agradecer por aquele meu homem me amar. Como é que aquele homem me amava uma pessoa tão defeituosa, tão sem valor como eu? Sim, sim. É esse o sentimento que muitas vezes está sendo nutrido dentro das mulheres, né? Eu tenho Eu não certeza sou disso. nada, eu Eu não não sou sou nada. nada, eu não Meu sou pai e minha nada. mãe nunca me valorizaram, então como é que eu tenho algum valor? E, Na e verdade, a gente não chega nem a pensar. Meu pai e minha não, mãe não me valorizaram. A não, gente não. infere e interioriza, não tem valor. Não sou nada. Na verdade, a gente se apega nas migalhas que eles oferecem para nós, porque é tanta escassez que a migalha para você já é o É suficiente tudo. para você vender. Então, assim, eu passei, né, por duas vezes, até eu estava conversando com a minha filha esses dias, e foi exatamente, o segundo foi exatamente isso, foi uma coisa assim, que eu falava assim, nossa, ele está me oferecendo tanta coisa, né? Assim, o amor, o carinho, a atenção é tão pouco, mas para uma mulher que não tem nada, o pouco já é É verdade. muito, né? Então, assim, aquela pessoa que para te ouvir, aquela pessoa que quando você ele começa a perceber alguma coisa, ele chega, ele te abraça, ele diz que te ama, ele vem com uma surpresa, ele vem com algo que você gosta e você fala, olha, eu já estava pensando mal dessa pessoa, mas não é nada disso Eu né? que sou intransigente. Olha para você ver como eu sou ingrata, né? Eu acho que eu estou exigindo demais. Aí você começa a entrar neste lugar. Não, não. Eu acho que eu já estou exigindo demais. Ele é bom, Maravilhoso. eu reparava no segundo relacionamento que quando eu recebia, quando chegava o dia do meu pagamento, essa pessoa transformava em outra pessoa. Naquele dia, meu Deus, aquele dia ele levantava, bom dia, tudo bem com você? Olha, nós vamos passar um dia maravilhoso hoje. Então, assim, tudo que ele tinha feito um dia anterior, né? Como me desprezar, não conversar comigo, falar que não estava afim de conversa, que não queria, naquele dia queria ficar sozinho. No outro dia, ele já falava, não, hoje nós vamos sair, não, vamos almoçar, vamos jantar fora, vamos chamar uma pizza, vamos isso. E me abraçava, vamos assistir um Aquilo filme. é Então, maravilhoso, é tudo para nós. aí você, de novo, você se desarma, você fala assim, meu Deus, como que eu pude estar pensando mal? Como que eu pude julgar a pessoa? Foi apenas um dia mal que ele tinha e eu não soube nem compreender isso. Uhum. Mas logo isso já acabava, porque né, o dinheiro acabava, porque eu tinha o que ele não tinha, né? Então, assim, no dia que eu poderia oferecer algo para ele, então, nossa, e uma coisa que eu comecei a perceber foi quando ele começou a me ridicularizar perto das pessoas para que as pessoas achassem engraçado. Ele também fez isso. É, O quando fazia primeiro marido brincadeirinhas, fez, o segundo também. brincadeirinhas, né, de mau gosto, ou expor alguma coisa assim que aconteceu no nosso dia a dia, no cotidiano, né, e aquilo virava
Uma chacota. como pode dizer, uma Virava diversão, chacota. né? Uma diversão daquela É noite. o comportamento Então, de todos eles, de né? todos Você só eles, é troca o que nome, o camarada só só, troca o nome, porque o só. comportamento é o mesmo. Então, assim, era triste porque E você já tinha era momento passado por isso. era momento de descontração, mas não que era para expor a minha Não, fraqueza, uma né? Não. fragilidade, né? Então, assim, e eles são. São Eu perversos, são vejo, perversos. eu vejo a perversidade deles sentirem um êxtase, uma Prazer, prazer. alegria, um prazer, né? Eles têm aquilo. E quando você vai questionar eles conseguem reverter e Com dizer, nossa, mas certeza. você É. nossa, você é muito ignorante. Você é muito ignorante. Você precisa ter mais um espírito esportista. Você não pode levar tudo a sério. Você é A muito fechada. invalidação, né? Como a gente falou da outra vez, a invalidação invalida seu sentimento, invalida tudo. Você não tem razão de nada, só ele. Vamos falar hoje sobre tratamento de silêncio. Silêncio. Quando você falou de ficar sem falar comigo, de dizer que não quer conversa, eu sofri muito o tratamento de Isso é muito silêncio, ruim. sem saber que era tratamento de silêncio. 3 anos depois que a gente casou, nós fomos morar não, nós casamos e fomos morar em Búzios. 3 anos de casamento, nós dois em Búzios, só nós dois, dentro de uma casa enorme, linda, maravilhosa, num condomínio excelente. Só nós dois dentro de casa. E ele ficava 10 dias sem falar comigo, por qualquer motivo. Eu não sabia por quê, mas ele sabia por que ele ficava. Eu não sabia o que eu tinha feito. E aí eu pedia desculpas, eu me retratava. Eu disse, eu não sei o que eu fiz, mas eu me desculpo pelo que eu fiz. Nem me respondia, me ignorava. E aquilo era desesperador, porque eu tinha uma funcionária de segunda a sexta, das 8h30 às 4h30 da tarde. Depois ela ia embora e eu ficava absolutamente sozinha. Nossa suíte em cima, a sala de TV embaixo, e ali ele ficava a madrugada toda vendo televisão, não subia para dormir. E eu descia, e eu pedia, pelo amor de Deus, vamos para a cama. Não, eu tô sozinha, eu sentia falta dele, da presença Lógico, dele. Eu lógico. queria, porque 3 anos ele não tinha feito ainda isso. Era muito como insípido ainda. Ele ficava algumas horinhas assim, sem falar, mas depois voltava. E aí, depois que nós fomos, que eu estava absolutamente na mão dele, dependente emocional, dependente financeira, dependente psicologicamente dele, aí ele começou. Aí foi pesado. Teve um dia que eu chorava desesperada e dizia para ele assim: meus filhos, meus netos, você, nosso casamento, é tudo que eu tenho de mais sublime na vida. Fala comigo, me diz o que eu fiz, que eu lhe peço desculpas, eu já lhe pedi perdão. E ele jogando no celular, assim, nem me ignorava, nem me olhava. Teve vezes que ele me olhava, eu chorando, pedindo, com um olhar de muita satisfação. Eu via no olhar dele algo inacreditável, que eu nunca vi no olhar de ninguém. Não tinha nenhuma penalização, não tinha nenhum dó, não tinha nenhuma empatia. Nenhuma empatia, porque eles não têm empatia, né? E eu notava, assim, algo que parecia assim, nossa, que prazer te ver chorando. E eu não queria acreditar naquele olhar. Ele tinha um olhar muito expressivo, azul, bem grande. Então eu percebia um prazer enorme, uma satisfação de me ver naquele estado. E eu chorava muito, pedia para voltar. E esse tratamento, depois eu vim a estudar, quando eu me especializei em narcisista, né, em transtorno narcisista, que o tratamento de silêncio é para te punir, é para te nunca mais duvidar, não questionar, não duvidar, não criticar, não perguntar nada. Então é para vocês ficar cada vez mais amedrontada de passar por essa situação, porque é muito dolorosa. E eu realmente aprendi, né, a lição. Eu já evitava perguntar, eu evitava questionar, eu evitava tudo, eu pisava em ovos para não passar por aquele martírio, por esse castigo, por essa punição. É muito doloroso. Gente, é desesperador. É um silêncio muito difícil, até porque você não sabe o porquê que está acontecendo aquilo. No meu primeiro casamento, ele ficava sentado no sofá, né? Como ele estava passando por um período, ele era um alcoólatra. Então ele pegava a latinha de cerveja dele, ele pegava a dose de pinga dele e ele sentava no sofá e ele entrava no mundo dele.
Aí eu chegava na sala, falava, tá tudo bem? Tá tudo bem, por quê? Não, porque você não tá falando nada. Eu não tenho nada para falar. Você tem alguma coisa para falar? Ah, mas vamos conversar alguma coisa. Não, hoje eu não tô afim de conversar. Aí eu falava assim, nossa, mas faz 2 dias que você tá assim estranho. 2 dias que você você só fala o necessário. Aí ele dizia assim, e já não tá bom? Já é o necessário. Aí, Vera, eu sou muito falante. Eu gosto Eu muito de também, conversar, eu também. tá? Eu Tanto gosto, que Vera, eu a gente gosto está de conversando, né? eu gosto de caminhada para conversar. Eu gosto de sentar na praça para conversar. Eu gosto, sabe assim, de se socializar. Eu gosto. Então, assim, ele fazia isso com os amigos. Com os amigos. Então, se chegasse alguém em casa, nossa, ele conversava, ele batia papo e tinha assunto. E eu ficava às vezes pensando assim, mas por quê? Até agora ele falou que não queria conversar. Até agora não queria me dar atenção. Por que agora chegou esse amigo? Aí o amigo ia embora. Aí eu ia puxar assunto, falar sobre o que ele estava falando, tudo. O silêncio voltava É novamente. com você Aí a coisa. Aí eu falava assim, ué, mas você agora estava conversando. Mas agora eu não quero mais. Eu não tenho mais assunto. Ele diz, a gente não tem assunto. Vamos conversar sobre o quê? Olha, uma frase que eles sempre falavam para mim é assim, ó. Você quer estragar o meu dia? Vamos parar. Você está querendo estragar o meu dia? Era isso, velho. Então, assim, eu comecei a aprender a ficar no A gente silêncio. Aí eu começava a chorar, eu ia lá para o quintal, eu sentava lá fora, ficava olhando para as estrelas, para a lua, e eu ficava perguntando, Senhor, por que isso? Senhor, por quê? Isso foi desenvolvendo em mim, Vera, uma autodefesa, eu ficar uma mulher agressiva, não, é sabe? reativa. Não é agressiva, a Sabe? gente se torna reativa. A gente reage à ação deles. É Então, reativo, assim, eu para se não defender. conseguia mais, porque, Vera, foram 22 E anos, toda vez que você entendeu? reage, ele ainda lhe acusa de louca. E Sim, você, tá vendo ó, o que você faz? sim. Depois sou eu. Eles fazem isso. Deixa eu te Você tá falar. chorando de É, novo? De novo você tá você é chorando? Mas você tá muito chorando por quê? sensível. Sabe? Você tá chorando por quê? Nossa, mas você é muito. Eu te dou tudo. Olha aqui, você tem tudo. Tem mulher que não tem nada e você tá reclamando do quê? E eu, como eu casei muito nova, tive tudo aquele problema com a minha família, então eu entrei também neste lugar de ingratidão. E comecei, Vera, eu ficava calada, até começar Porque eu não tinha um narcisista, eu tinha a A sogra mãe e o marido, e a mãe. entendeu? Então, a minha mãe quase não participava da minha vida, porque quando eu casei, minha mãe era do tipo assim, casou, não tenho mais Se vira. nada com a sua Se vida. vira. Então, acho que Deixa eu te contar que nós estávamos numa praia junto com muitas pessoas, amigas nossas, e uma sobrinha minha que amava, né? E ama ainda ele. E ele se queixando para ela de mim. Eu tinha gasto todo o dinheiro dele. Ora, todo o controle estava na mão dele. Que eu tinha gasto todo o dinheiro dele, que eu isso, que eu aquilo, e eu ouvindo assim, sabe, incrédula, ouvindo, mas aí eu não estava afim de discutir, porque tu não pode discutir com o narcisista, tu perde sempre. não, Teve um momento que não. ele começou a chorar e ele disse assim, ó, eu faço tudo, eu faço tudo para ter paz, se tiver que me separar, me divorciar, eu faço tudo para viver em paz, quando na verdade era ele que não sabia viver em paz. Era É. ele que buscava, futricava onde não precisava para poder brigar. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não faço nada. Se dependesse de mim, nós viveríamos no paraíso. É ele que não sabe viver bem. E aí essa minha sobrinha falou, tia, por que tu não é compreensiva, tia? Olha o que eles fazem as O que pessoas eles pensar da conseguem, gente. o que eles conseguem fazer. Reverter toda a situação, distorcer toda a realidade e ficarem de vítima. Chorando ele falou isso. Que eu tinha gasto todo o dinheiro, que eu isso, que eu... Mas assim, sabe, eu era a pior pessoa do mundo. E nada era verdade. Depois eu questionei, ele fez de conta, só me olhou assim, fez de conta que não viu. Ele sabia que ele estava mentindo. Eles são mentirosos compulsivos, né? Em São, relação a nós, eles mentem muito. Eles são. inventam coisas a nosso respeito. Então, assim,
eu passei por vilã e ele pobre coitado. Mas eles têm essa capacidade das pessoas olhar para nós e nos julgar, achando que nós não valorizamos o marido que nós temos. Porque para os outros eles são maravilhosos. Nossa, mas ele é tão simpático. Bonachão. Eu vejo ele fazendo tanta coisa para você. Nossa, às vezes eu vejo vocês dois se abraçando, tá? Na frente das pessoas. E depois? Que nem eu passei muito tempo, com o passar do tempo, ele foi se intensificando na bebida, eu comecei a me distanciar, né? Porque era difícil, além de passar por aquele processo, ainda tinha o processo do vício, né? E muitas vezes eu chegava para ele e falava, Ed, você não acha que você está bebendo demais? Ele usava uma frase que ele falava assim, eu te perguntei alguma coisa? Exatamente. Eu te perguntei alguma coisa. O meu não tinha o hábito da bebida, mas era da comida. Ele é compulsivo por comida, tanto que ele era obeso, né? 157 quilos. Nossa. E aí eu dizia para ele, no início, né? Os últimos 2 anos, antes dele adoecer, não, 1 ano, 8 meses antes dele adoecer, eu tinha parado de controlar a comida dele. Não come tanto. Um pote de sorvete é em 2 dias, daqueles de 1 quilo. Não come tanto, não faz isso não. Você está se destruindo, você está se suicidando. Eu tenho mais saúde que você, eu sou um gordo saudável, eu sou que nem o Jô Soares. Você é mais pesteada do que eu, você sim está sempre doente. Mas claro que eu estava sempre doente, porque tinha depressão, tinha ansiedade, por toda a vida que eu tinha com ele, né? Aí ele dizia assim, eu sou muito saudável. Passava a noite inteira comendo aquelas batatas fritas de pacotão, assim, que compra congelado no mercado. Ele fazia na air fry. Dava 2, 3 dias aquele pacotão de batata. Era de madrugada. E aí ele comprava aqueles salgadinhos congelados, quibe, empadinha. E aí ele passava a noite comendo. E tomando Coca-Cola e... Como é aquilo? Ai... Schweppes. Coca-Cola e Schweppes. Passava comendo. E acordado vendo filme. E chegou um tempo que a endocrinologista falou que ele tinha que fazer bariátrica e disse que não ia fazer. Aí eu disse, então, a partir de agora é com você. 8 meses depois, ele foi diagnosticado com câncer de intestinos. Então, assim, ele procurou a morte. Ele buscou... Eu falo isso, Vera. Eu falo isso. Porque 1 ano antes... Bom... Mas, né, eu falava assim, ó, eu acho que você tá passando dos limites. Porque, Vera, era assim. As minhas meninas entravam na escola 7 horas da manhã. Uma 7 horas e a outra 7h30. Então, ele levava as meninas, levava uma, depois levava... Lembra que ele não pegava o carro? A gente tinha que andar de moto para não desgastar o carro. Então, tinha isso. Quando ele tinha que buscar as meninas na escola, então, uma saía 11h30 e a outra saía meio-dia. Então, aquela que saía 11h30, ele já ia pro bar às 10 horas da manhã. Entendeu? O bar dos amigos. E aí, ele ficava lá bebendo até a hora de pegar a menina. Aí ele pegava, trazia para casa. Voltava pro bar e ficava bebendo mais um pouco até pegar a mais velha, que saía meio-dia. Voltava com ela, passava no bar, tomava uma dose e vinha embora para casa. Chegava em casa, ele tomava mais uma dose para almoçar. Que estado uma pessoa fica? Fala para mim. É um perigo tá andando de moto com as crianças. Entendeu? Né? E aí eu falava assim, é um perigo. Aí ele gritava, aqueles berros, que só... Deixa a gente uma coisa assim, deixa você assim, sabe? E eu tinha 2 crianças, elas ficavam toda apavorada, porque elas tinham medo dele, porque ele, quando dava ataque de fúria, quando começava a gritar assim, era fora do normal. O meu aí... quebrava todos os quadros que a gente tinha, nós dois, ele quebrou tudo. Eu não tenho uma foto nossa. Ele gritava, fazia cara feia. Aí eu falava, aí ele almoçava, Vera, deitava e dormia. Quando ele tinha que trabalhar, mesmo que ele nos dias de trabalhar, porque ele fazia turno, fazia revezamento de turno. Então ele deitava, levantava, ele ia pegar das 4 à meia-noite,
meia-noite ele saía, ele passava no bar, ele chegava em casa 2, 3 horas da manhã, né? Então, assim, ele começou a beber, e aí eu falava, você tá bebendo demais. Eu acho que você tá passando do limite. Ele falava assim, por quê? Você quer que eu morra? Você tá doida pra mim morrer, né? Mas eu não vou morrer. Você morre primeiro que eu. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Quando Você eu tá falava que desejando ele que eu estava morra? comendo demais, ele dizia, você quer que eu seja doente, né? Você tá doida que eu esteja, que eu adoeça, né? Eu digo, por que que eu ia querer Por que que você eu vou esteja querer isso? doente? Vai me O dar que que eu ganho trabalho? com isso? Eu disse pra ele. Eu quero você saudável, você que não quer. Então me deixa. Cuida você da sua vida, me deixa. Cuida da Me sua larga de vida. mão. Essas palavras deles que muitas vezes você fala assim, eles não conseguem enxergar você como uma amiga, como uma aliada, Como uma aliada. como uma esposa, como você quer o bem deles. É como se você tivesse com um inimigo 24 horas por dia. Exatamente. Você é uma arqui-inimiga dele Isso, e ele se torna o seu arqui-inimigo. Sem nada, sem isso. motivo. Você faz de tudo. Não tem o que eles, o que a gente não se esforce para que esse lar seja pelo menos saudável. Não tem. Você faz de tudo e não resolve. Eu fazia. Eu mantive, sabe, Vera, por muitos anos uma aparência. Então, assim, eu vivia de aparência. Então, quando estava perto dos outros, nossa, eu falava, ai, amor, ai, bem, vou fazer isso, não sei o quê. E ele correspondia. Então, as pessoas em si, elas não sabiam o que acontecia. Principalmente quando chegava perto da minha família. Por ele saber que eu tinha esse problema com a minha família, então, quando chegava perto deles, principalmente da minha irmã, ele falava assim, nossa, Cida, sua irmã é difícil, não? Nossa, agora eu entendo porque vocês tinham problema com ela. Porque ela é difícil, viu? Olha, eu faço de tudo. Você não imagina o que eu faço para essa mulher, mas nada tá bom. Aí a minha irmã falava, a mesma coisa. E a nossa família tem e a nossa família tem um conceito, um preconceito conosco, como dá vazão a isso, concorda, fala mal. Dá vazão. E aí te chama atenção, quer te dar lição de moral, dizer para você, nossa, mas você arrumou um marido que te dá tudo e você trata ele desse jeito? Então, assim, eu preferia nem participar de reunião de família, porque se eu ia para casa da sogra, era sempre essa situação. Se eu ia para casa da minha mãe, da minha irmã, principalmente churrasco de família. Então, ele era o cunhado legal, o cunhado que bebia, o cunhado que fazia piadinha, o cunhado que todo mundo, sabe, que todo mundo gostava. E eu era aquela que eu ficava... Você sabe que às vezes as pessoas ficavam assim, nossa, você é estranha, né? A gente tá aqui se divertindo e você tá com essa... Eu tava indignada. A indignação tomava conta de mim. Porque eu chegava a pensar, Vera, eu nem vou falar aqui, eu chegava a pensar palavrão na minha cabeça, que eu falava, gente, não é possível que esse homem é um artista. Naquele tempo você não tinha celular que filmava, não tinha nada, né? Porque senão você ia filmar o que estava acontecendo. E lá ele dava risada, e lá ele brincava, e lá ele dançava, e lá ele bebia, e lá ele tinha assunto. Mas quando voltava embora para casa... Quando eu casei com ele estava separado já, divorciado, né? Então ele tinha filhos. E a filha mais velha dele era aquela filha que ele implicava, que todo narcisista implica. E ele tinha horror dela e ela dele. Então ela me dizia, meu pai tem verniz social. Em casa ele é um monstro. É um monstro. Quando tá com os amigos, ele é maravilhoso. Mas eu não tinha percebido isso, porque era no início assim que a gente estava namorando, né? Aí eu dizia para ela, não, mas ele não é assim. Ela me disse, espera para ver. Você não conhece ainda. Espera para ver quem é meu pai. Olha, e eu vi e foi duro. E foi difícil, foi perverso mesmo. Então eu achava assim, não, ele me ama. Com a primeira esposa ele não amava. Que nada, é a mesma coisa. Se tivesse mais 3 mulheres, seria a mesma coisa. Vítima só muda de vítima só. Sabe que é personalidade, né, Vera? Estouro de personalidade, não vai mudar nunca. Tanto que quando ele estava no hospital, que ele estava mal, os primeiros 4 meses, ele prometia que ia mudar. Ele sabia tudo que ele tinha feito. Fiquei 24 horas com ele na UTI.
é uma UTI humanizada nesse hospital, que tem uma cadeira reclinável, um banheiro, e uma salinha, uma sala, assim, com toda a aparelhagem, se tiver que fazer uma cirurgia de emergência. Essa é a UTI-A, que é quando a pessoa está mal. Quando ele melhorou um pouquinho, que estubou e começava, depois tirou a traque, começou a falar, me pedia perdão, dizia que ia mudar, que nós íamos ter uma vida de muito amor, de muito afeto, que nós íamos tomar vinho juntos, que eu tomava vinho sozinha, né? Ele nem sequer participava comigo. Foi assim, foi gradativamente ele se afastando de tudo aquilo que eu gostava de fazer. Gradativamente mesmo, ele foi me abandonando em tudo. E aí eu mesma aprendi a abrir o vinho, eu mesma aprendi a brindar sozinha, né? Tomar meu vinho. E aí ele dizia, agora nós vamos tomar vinho juntos, nós vamos tomar uma cerveja sentados na varanda, nós vamos sair para jantar toda semana, parará. E eu criei essa expectativa. Eu queria viver isso com meu marido. E aí, quando eu parava, assim, ficava olhando para ele, que ele estava dormindo, eu ficava olhando para ele debruçado, assim, na cama, né, dele, nos pés da cama, que é na cabeceira dos pés da cama do hospital. Eu pensava assim, será mesmo? E eu já tinha estudado, né, narcisista, eu já estava escrevendo meu livro. Será mesmo que narcisista muda quando está à beira da morte, quando está numa situação assim de doença? Será mesmo? Será que tudo que eu estudei vai por água abaixo? Será que eu vou ter que declarar no meu livro que mudar o final, declarar que não, que narcisista muda, que existe essa possibilidade, que a gente tem que acreditar? Aí eu pensei, não, vou esperar. Aí ele dizia assim para mim, você vai mudar esse livro, não vai escrever mais esse livro, né? Eu digo, não, eu posso mudar o final. Eu estou ouvindo tudo que você está propondo e eu estou tendo esperança que você vai mudar. Ele sabia que era narcisista, porque ele era um homem muito inteligente, sabe? E os primeiros capítulos que eu escrevi foi ele que imprimiu para mim, porque eu não podia mexer na impressora, né? Eu não podia mexer em nada, eu ia estragar tudo. Não, o que é deles, a gente não podia mexer em nada, não tinha acesso. Então ele leu e debochou, e disse assim, ai, eu sou tudo isso, você tá comigo? Então você gosta. Entendeu? Aí, debochado aí. Era irônico. Aí era perverso. E aí eu disse, não, eu posso mudar o final. Eu posso declarar no meu livro que narcisista muda quando adoece. Tem que tomar consciência. Tá. Nós ficamos 4 meses no hospital, ele arrependidíssimo e maravilhoso. Chegamos em casa no dia 9 de maio, já com home care e tudo. No dia 18 de maio, ele teve a primeira fúria narcísica. Me mandou embora, me xingou, me insultou na frente dos cuidadores. A partir dali, ele ficou 4 meses do mesmo jeito que ele sempre foi. Não falava comigo, não me olhava. Eles não fazem contato visual, né, nesse período. Não fazia contato visual. Ele falava tudo que ele tinha que falar, ele falava com a funcionária ou com a cuidadora. Comigo, não. E aí, tá. Porque ele achou que ele estava bem. Ele veio para o hospital achando que ele estava curado. E, na verdade, infelizmente, voltou tudo. Aí, quando 4 meses depois, aí ele começou a fazer químio e tudo mais, ele se deu conta que ele não tinha mais chance nenhuma, que era só paliativo o tratamento. Ele ficou bom de novo. Aí faleceu. Então, ele ia ficar assim, bom e ruim, bom e ruim, ruim e bom, como sempre foi. Sabe? Fazendo todas as etapas do ciclo do narcisista, da violência. Aí eu me dei conta, mas quando ele estava tão bonzinho, infelizmente ele faleceu. Mas eu sabia que aquela bondade ia ser por algum tempo, que ele ia voltar a ser malzinho. No ciclo. Eu estou lembrando de uma coisa aqui. Você vai falando e a gente vai se lembrando. Quando eu casei, eu tinha 17 anos, como eu falei para você. Eu não escolhi nada do meu casamento. Sério? Eu não escolhi a festa, eu não escolhi o vestido de noiva, eu não escolhi a decoração da igreja. Eu lembro que na época eu não queria ter daminha de honra. Lembra que usava muito, né? De você entrar na igreja. Eu não queria, sabe? Não sei, era uma coisa minha que eu não queria. Não queria. Primeiro que eu já não ia ter meu pai para entrar comigo, eu tinha aquela situação da minha mãe, então eram umas coisas assim. Vera, quando eu cheguei, assim, quando eu falei para ele assim, mas a gente, por quê?
aqui na nossa cidade, né? Então, toda cidade, você vai, conversa com o padre da paróquia, você escolhe a decoração da igreja, se é com flor, se é com isso, se é aquilo. Aí eu cheguei nele e falei assim, deixa eu perguntar, porque as minhas amigas do trabalho me questionou, falou assim, como que vai ser a decoração da igreja? Aí eu falei, não sei. Mas como? Você não decidiu nada? Eu falei, não, porque ele falou que está tudo pronto. Elas falaram, mas como? Aí eu cheguei nele. Falei, como que você vai ser a decoração? Ele falou, eu já tive uma reunião com as noivas e nós já decidimos O quê? tudo. Aí eu falei, mas não tinha que... Não, pra quê? Essas coisas não precisa. É só um casamento. Já fui lá, já conversei, já... Vera, eu não participei disso. E aí, como que eu recebi isso? Tipo assim, nossa, até disso ele cuida. Olha para Como é você ver, maravilhoso, ele cuida de tudo cuidado, para mim. né? E aí, A quando eu gente não sabe cheguei que é de controle e noiva, domínio, né? Acha que é carinho e proteção. cheguei de noiva na porta da igreja, era uma igreja muito bonita, tinha uma escadaria, assim, a matriz de São José. Eu vi uma menininha de noiva, uma daminha. E eu parei assim e chamei a minha sogra. Eu falei, dona Lúcia, essa menina, ela falou assim, é a daminha de honra sua. Eu falei, mas eu falei que não queria. Ela falou, mas a mãe dela veio pedir para mim e ela é minha vizinha de muitos anos e eu não ia negar isso para ela. Deus! Vera, a menina era quase do meu tamanho, porque eu tenho 1,58 m. A menina era quase do meu tamanho. Eu entrei naquela igreja com aquela menina na minha frente que eu queria morrer com aquilo. Mas Aceitou. aceitei. Você começa a não querer, porque é o dia do seu casamento, você não quer fazer daquele dia um dia ruim, um dia mau. Então, aí questionei ele, chamei ele, depois falei, nossa, Hélio, eu falei para você que eu não queria. Ele falou assim, a minha mãe conversou com a vizinha e quando eu vi, já estava pronto. Você não queria que eu contrariasse a minha mãe justo no dia do meu casamento. Meu Deus do céu, você poderia ser contrariada. Isso Aí, mostra que a gente não tem significado nenhum para eles, né? aí a festa, eu lembro que naquele tempo a gente estava passando por uma recessão, que o Brasil estava naquele negócio de entrar na democracia, então as coisas estavam meio sumindo do mercado, né? E eu cheguei para minha sogra e perguntei, mas a gente não precisa fazer festa, ela falou, já está tudo decidido. Você pode ficar tranquila que a sua festa... Eu falei, mas vai ser num salão, alugou um lugar, um espaço, tudo? Não, vai ser tudo na minha casa. Vera, já estava tudo pronto, já estava tudo decidido. Eu nunca participei de nada. Eu nunca participei de comprar um móvel. O meu móvel, quando eu casei, já estava tudo comprado. O que não estava comprado, já tinha pego da casa dela. Então, era sempre assim. Entendeu? Eram os dominadores que você não tinha como falar. Porque se eu ia falar para a mãe me ajudar, a mãe puxava para o lado do filho. Se eu ia falar com o filho puxava para a mãe. Então eu vivia naquela... Tu vivia refém, né? Nunca te viram. Com dois. Refém. Deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar. Se ele não tivesse falecido, você estaria casada até hoje com ele? Não. Não, porque eu tinha falado para ele mesmo. Tanto é que a enfermidade dele aconteceu assim, sabe? Foi uma coisa assim, ele não veio passando mal, ele passou mal, 2 dias depois ele foi internado, 11 dias ele faleceu. Então não foi uma coisa que ficou doente, vai e volta para o hospital, não. Ele passou mal no dia 24 de dezembro, né? Dia 27 ele precisou ser internado e dia 7 de janeiro ele faleceu. Então foi assim, muito rápido. Mas mesmo assim, eu falava para minhas filhas, olha, se o pai de vocês melhorar, se o pai de vocês voltar, eu vou esperar um tempo para ele se restabelecer, para depois ninguém falar assim, olha, o homem nem tá bom direito, a mulher abandonou, né? Então eu vou esperar quando ele está, a mãe não vai ficar mais. Só que eu tinha o apoio da minha filha mais velha. A pequena eu não entendia muito, mas você lembra que você falou que o narcisista ele tem problema com um filho? Ele tem um filho é de ouro, outro filho Isso. ele relega. Então, a Júlia era o problema.
entendeu? Então, assim, a Júlia sofreu muito com palavras, com desprezo, com silêncio, com os olhares, porque eles têm um olhar que ele destrói você no olhar, Exatamente. né? É um Destruidor, olhar assim. A minha filha falava assim, mãe, quando o pai olha para mim, eu me sinto uma barata rastejante. Olha para você ver. Ela falava, eu me sinto uma barata rastejante. E uma vez ele usou uma frase para ela, que isso ela fala até hoje. Hoje, graças a Deus, a gente vai trabalhando, a gente vai. Uma vez ele disse assim, Júlia, deixa eu falar uma coisa para você. Um monte de cocô de cachorro, se eu pisar nele, nesse cocô de cachorro, para mim é a mesma coisa que você vai me sujar do mesmo jeito. credo, meu Deus. Imagina uma criança ouvindo isso. Isso ela tinha quanto? 14 anos, entendeu? Então, quando ele falou isso, foi uma coisa que marcou muito ela. Por quê? Porque ele tinha esse poder, sabe, de menosprezar De ela. destruir. Tá? Isso destrói. Então, hoje eu tenho muitas lembranças do que ele causou de estrago dentro da Júlia. Então, eu queria tirar ela desse ambiente. Então, quando ele faleceu, que nem eu falei para você, eu saí do hospital com a alta, que no outro dia ele ia embora para casa. Entendeu? O médico disse assim, olha, o tratamento não tem mais o que fazer. Então, o que eu tinha que fazer, já fiz. Então, eu vou dar alta para ele vai embora para casa, e agora ele termina o tratamento em casa. Eu saí do hospital, era 7h35 da noite, 19 horas e 35 minutos. Quando foi 8h30, eu precisei voltar para o hospital, porque ele tinha acabado de falecer. Então, assim, foi muito rápido, mas eu não ficaria mais. Eu não queria mais me sujeitar àquela vida de dor, porque me causou transtorno. Eu me tornei uma pessoa muito insegura, com muito medo. Lógico, Eu medo tinha da medo de vida. tudo. Medo da vida. Eu também fiquei. E olha que eu sempre fui a mulher que eu sou hoje. Tu vê que hoje eu estou de novo no cenário político, fazendo as coisas. Eu sempre fui assim. Né? Eu trabalhei com política o tempo todo. Trabalhei no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Eu participei ativamente de todos os conselhos de direito das mulheres, criança e adolescente no meu estado, no meu estado e na minha cidade. E aí, quando eu casei, a primeira coisa que ele falou, não leva teu currículo para a prefeitura de Búzios, que a gente vai morar lá, porque senão você vai trabalhar e você não precisa ir, né? E eu me acomodei. Queria aquele casamento. Queria viver aquele casamento. A gente idealiza, na verdade, né, Vera? A gente sonha. É um É sonho. um Né? sonho Ninguém que... casa para viver o inferno. Não, Ninguém casa para ter uma vida, né, de um ringue onde você tem que um estar toda hora ringue. se defendendo. Dois É um inimigos. ringue. Que toda hora você está ali se degradando com palavras, com atitudes, com olhares, aonde poderia ter sido um lugar bom. Lugar de afeto. Eu falo assim, que não existe. Lugar de Que não existe afeto, de casamento proteção, de perfeito. cuidado. Mas não tem. É um lugar onde você... quando ele chegava, Vera, mudava. Minhas filhas entravam em pânico. Sabe por quê? Porque sabia que ele já ia começar aquela sessão de tortura. A Júlia dizia isso, a sessão de tortura. Então, assim, eu era privada até de sair de casa para passear com as meninas. Você acredita nisso? Eu saía escondida. Teve uma vez que eu fui escondida dele para casa da minha irmã e eu tinha que voltar antes do horário dele, porque, Vera, se eu chegasse depois... Meu pai era assim com a minha mãe. Era assim, uma coisa assim de outro mundo. E Meu nesse pai dia eu era não assim pude com a minha mãe. Ela tinha que chegar antes dele para antes. servir o jantar, para quando ele chegar, o prato dele tá frio. Ai, 5 horas da tarde ela tinha que estar em casa. Vera, eu já cheguei a sair, ir na casa da minha mãe, pôr o pé lá e ele ligar e dizer assim, olha, chegou uma surpresa aqui para você. Aí eu falei, que surpresa? Se você quiser, vem aqui para você ver. Se você não vir, a surpresa vai embora. Eu catava o carro e voltava. Chegava lá, aí eu comprei na época, um hack. E tá aí,
acabou de entregar. Eu falei, mas você me chamou por isso, eu fui lá ver minha mãe. Tá vendo? Você é uma mal agradecida. Não devia te ter comprado nada para você. Você não merece nada. Você tá vendo como você é? Você deixa essa porcaria aí, esse lixo aí. Aí já começava. Aí eu falava assim, mas custava você esperar eu voltar? Eu não ia ficar muito tempo. Então, assim, velho, era tortura. De manipulação, de tortura. É assim, jogo de manipulação psicológica. Olha, Andréia, está dizendo aqui, pisando em ovos o tempo todo. É assim realmente, mesmo que a gente vive. 24 horas. E não muda. Sabe o que fala. Não muda. Quem A tem que gente tem sair medo da relação somos de nós. falar, a gente tem medo de opinar, a gente tem medo de respirar, Não a adianta, gente tem porque medo quando de chega viver. no momento da crise, eles têm a crise narcísica, de fúria. Não, não depende de nós. Não. É dentro deles que isso acontece. E Denise, nós vamos, já são 15h58, passa tão rápido uma hora, né, Denise? Nós temos alguns minutinhos ainda. Semana que vem eu gostaria de propor a você de falar assim, sobre o que as pessoas dizem quando a gente se queixa, sobre a revitimização que a gente sofre quando conta para uma amiga, para uma parente, né, até para uma prima, para uma tia, para uma sobrinha, o que passa. Então, nós somos revitimizadas, porque a pergunta é assim, será? Mas será que ele faz isso? Por que será? Ele é tão legal. O que você tem feito para ele ficar tão bravo assim? Exatamente. Mas também, né, tia? Eu te conheço, né, tia? Eu sei como é que você é, né, tia? Né? Ou então, mãe, eu sei como é que você é. Pô, eu sou como eu sou, mas eu tenho que ser respeitada como eu sou. Né? Aí agora mudar a conversa. Você não deixa ele descansar em paz, você fica falando o tempo todo sobre narcisismo. Ele tá morto e você não deixa ele descansar em paz, coitado. Porra, meu. Você fica toda hora falando a mesma coisa. Mas assim, a história é minha, sabe? Eu quero contar minha história para ajudar outras mulheres. Eu preciso fazer isso para ajudar outras mulheres. A história é minha, respeitem a minha história. Quem passou fui eu. Então, assim, se ele tá em paz ou não tá em paz, o problema é dele. Por que ele não viveu em paz aqui na Terra? E agora eu tenho que dar a paz para ele lá no plano espiritual. Ora, bom, mas ele não quis viver em paz, ele deve estar pagando o que ele fez. Então, assim, respeitem a minha história, poxa. Eu vivi isso, não foi você para estar dando opinião. Quem não passou por isso não tem o direito de opinar, de criticar, de nada. De julgar. E eu digo assim, dá vontade de mandar bem longe, entendeu? No inferno não há descanso. É verdade, a gente vive no inferno. E agora não querem que eu fale sobre a minha história. Alguns parentes. Ai, ela não deixa ele descansar. Ele não quis descansar aqui? E agora a culpa é minha? Eu vou contar minha história sim. Eu vou abrir a minha boca sim. Eu vou escancarar sim. Mês depois de morto, ainda tem aqueles que ainda defendem. Quer dizer, não conta, não fala. Falo sim, é minha história. Você não quer falar? E essas mulheres, muitas vezes sofreram, já foram enganadas, já foram traídas, já foram enganadas patrimonialmente, né? Mas não querem, por vergonha, por orgulho, não fala. Chega a dizer assim, ó, se eu um dia apanhasse, eu jamais contaria para alguém. Ia continuar apanhando, né? Ia continuar apanhando, então é escolha. Se você porque quer escolher... a pessoa é traída, escolhe ficar com a pessoa que traiu. Então, assim, o problema é seu. Se você não conta, se você quer viver a vida que quer. Deixa eu. Na verdade, ninguém tem o direito de dizer o que a gente tem ou não tem que fazer. Não. Porque na hora de viver, na hora de passar por toda essa situação, nós passamos. Só nós sabemos, é a minha história. A minha história. Então, assim, essa história é uma história verídica, não é uma ficção. Entendeu? Eu cheguei a chegar, uma pessoa muito próxima da família, né? Parente, chegou a perguntar, leu meu livro e disse, Vera, não tem ficção nessa história? Eu disse, não, tem muita verdade, muita dor e muito sofrimento, porque fui eu que passei. Eu não entendo como é que você é uma pessoa tão instruída, tão, né? Passou por tudo isso. Mas não tem que entender mesmo. Você não passou, você não vai entender. Só quem passa que entende. E eu não preciso que você entenda. Eu não estou esperando para você ver, o seu entendimento. A história, ela é tão terrível que as pessoas dá vontade de falar assim, então, para você ver, a história é tão triste que parece mesmo uma ficção. Porque parece que não existe pessoas assim, mas a gente não viveu isso. E está
sim de pessoas assim. Uma máscara. Cada 10 pessoas, uma é narcisista. Então. Existem milhões de homens violentos, porque a nossa sociedade é estruturalmente violenta, machista. Ontem ainda se falou muito isso. Então você não pode duvidar de mulher nenhuma. E outra coisa, não me importa que você duvide, né? Que essa pessoa, seja quem for que de parente, e outra, só parentes que criticam. Não tem nenhuma pessoa conhecida ou que não me conhece, que leu, que não me aplaudiu e que não me ovacionou e que não disse, olha, sua história é linda, papapá. Só parente critica. Mas Vera, não adianta. Mas é o que eles deixaram implantados dentro delas. Pelo menos eu penso assim, a máscara deles era tão convincente que elas não conseguem olhar atrás da máscara. Elas não, conseguem são olhar machistas, só pra mulheres máscara. machistas também. São machistas, elas, tanto que dizem, se eu apanhasse eu jamais contaria, tanto que são traídas e não contam, tanto que passaram por tudo e não contam. Tem vergonha, querem manter a aparência, mas é problema delas também. Problema delas também. Tá se expondo. Onde já se viu vocês se expor desse jeito? Tem que fazer de conta que é tudo perfeito. Não, eu não tenho que fazer de conta que é tudo perfeito, não. Eu tenho que ajudar outras mulheres. Eu sair desse lugar, eu quero que outras saiam. É puxar. Ontem eu ainda ouvi da Lúcia Bessa, uma maravilhosa, que trabalha na defesa das mulheres, quando ela disse, me dá teu livro que eu vou divulgar aqui agora na mesa. E divulgou, meio ao seminário ela divulgou. Aí ela disse para mim, cada mulher que sobe, levanta outra. E todas nós vamos para muito longe, vamos subir, vamos sair desse machismo. Então isso é maravilhoso. Essa sororidade, essa cumplicidade entre as mulheres, não disputarmos mais. E entender, você passou por isso, eu tenho empatia, eu me coloco no teu lugar. Empatia uma pela outra. Mas é mesmo, Vera. Infelizmente, existe aquelas que nos condenam. Já passaram por tudo que foi coisa. Por tudo que a gente sabe. Mas na hora que alguém abre a boca e conta, e tem como é que eu vou dizer, a coragem. A coragem, porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E eu tenho essa coragem, porque eu quero ajudar outras mulheres, como a Lúcia Bessa falou ontem. Cada uma que sobe, levanta outra, e assim a gente vai indo. E quando não tiver mais feminicídio, quando não tiver mais mulher sofrendo, porque a mulher sofrendo, os filhos sofrem também. Então a violência doméstica é uma questão de saúde pública. Vai refletir lá na escola, crianças que têm mau comportamento, crianças e adolescentes que não conseguem aprender. Eu fui professora, eu estive em sala de aula, eu sei o que é isso. Então, assim, podem criticar, fiquem à vontade para criticar. Eu não estou me preocupando com as críticas. Eu estou me preocupando com... Se nós conseguirmos, Denise, salvarmos uma mulher, que uma mulher nos ouvindo consiga sair desse lugar, nós já estamos felizes, né, Denise? É verdade. Então, fique esse monte de mulheres aí me criticando. Ela não deixa ele descansar em paz. Ele não quis viver descansado, minha filha. Ele que não quis. O problema é dele. Bora de encerrar hoje, Denise, que passou tão rápido. Denise, é tão legal mesmo. falar. A semana que vem nós estamos aqui. De novo. E vamos... Denise, é tão legal falar que uma hora passa assim, ó. Passa rápido. Passa rápido. Você em São Paulo e eu em Brasília. Isso. E a conexão bom que tudo é tão grande. Quero mais. E a conexão é tão grande, né? É verdade, Vera. É verdade. Um dia eu vou ao Conchal e outro dia você vem. E outra ocasião você vem a Brasília. Você vai vir aqui na minha casa. Vai estar se hospedando aqui na minha casa. Vou apresentar. Nós temos cidades turísticas aqui em volta. Você vai passear com a gente. Quero isso. Bem assim. Deixa ela... No inferno não há descanso. No inferno não existe descanso. Ela colocou aqui a nossa... Não existe, não. Não, mas... Eu tenho só uma coisa para falar para você. O que nos dá força para passar por tudo isso é um Deus que nos guarda e que nos protege. É um Deus que olha, porque o Senhor não tem prazer em ver uma mulher sofrendo. Deus não tem prazer nisso. Nós vamos falar também, em uma outra live, nós vamos falar sobre o que a igreja fala sobre a mulher. O que a sua igreja fala sobre a mulher? É muito importante, porque ontem ainda elas falaram, tem muitas igrejas que dizem, né? Você tá casada, tem que viver, se ajoelha e reza e pede a Deus para ter força. Vamos também fazer uma live sobre isso. Não, porque vamos falar. Vamos dar a luz da Bíblia, isso, entendeu? É isso que eu quero. O
o que Jesus, né? O que ele diria para uma mulher Muito que bem. está passando por esse processo? Uma Se ele próxima live. aprovaria ou se ele desaprovaria? Uma Não vamos próxima sim. live. Eu Quem vou quiser até separar saber, aqui para nós falar isso sobre isso. mesmo. Quem quiser ouvir o que você tem para dizer sobre o que Jesus diz, que Jesus é Sim, amor, Jesus que é puro amor, não diria seja feliz, né? Se ame. então, a semana que vem, então, nós se encontramos para falar sobre Isso. isso. Prepara a fala, Denise, porque eu não entendo Pode nada. deixar. Tá bom? Vou preparar aqui um estudo certinho aqui Tá. e nós vamos mostrar que Jesus não tem Para muitas prazer. mulheres evangélicas, muitas mulheres que estão nas igrejas com esses pastores machistas, violentos, narcisistas, que se escondem atrás da Bíblia, atrás do púlpito aquele para poder dar sermão, e deixam as mulheres mais submissas ainda e mais sofridas ainda. Vamos falar sobre isso, tá bom? Tá Beijo, bom, amiga. então, Amiga querida. um beijo. Beijo, beijo. Deus te Tchau. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Andréia. Deus te abençoe. Tchau, Lizzy, minha filha postiça aí do Sul, que também tá aí, que entrou, que ela já fez, deu uma entrevista. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau.